Olá, seja bem-vindo ao Estilo e Saúde. Pesquisadores do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo estão testando o uso da estimulação magnética no cérebro para inibir a fissura de dependentes da cocaína em pó. Essa é a primeira vez que especialistas brasileiros investigam o benefício da técnica em dependentes crônicos da droga. No Brasil, estima-se que cerca de 3% da população já experimentaram a substância. O entorpecente devasta a vida e a família dos usuários. Eu recebo o psiquiatra Felipe Leite Ribeiro, responsável pela pesquisa. Ele nos explica como a cocaína age no organismo, quais os prejuízos que ela causa e como o tratamento pode ajudar. Antes da nossa conversa, eu convido você a assistir uma reportagem. Acompanhe. Drogas e escândalos. O nome de muitas celebridades está associado a esta combinação. Nesse prédio de Nova York funciona um centro de reabilitação. Apesar da fachada antiga, a clínica é uma das mais procuradas pelos artistas. Fica numa área movimentada no centro de Manhattan. O tratamento dura em média 28 dias e custa R$100 mil. A atriz Lindsay Lohan, viciada em álcool e cocaína, já ficou internada aqui. Britney Spears tinha apenas 14 anos quando começou a usar drogas. Com o vício, vieram crises nervosas e muitos escândalos. Para tentar deixar o vício, Britney pegou um jatinho e foi se tratar nesta clínica, em Antigua, uma ilha do Caribe. Por causa do vício em drogas, o ator Robert Downey Jr. ficou preso 1 ano nessa cadeia no estado americano da Califórnia. O local é um conhecido centro de reabilitação para drogados. Robert Downey Jr. foi preso por posse de heroína e cocaína. No Brasil, muitas celebridades também enfrentam problemas por causa do vício. Em 2008, Fábio Assunção foi detido na companhia de um traficante em São Paulo com cocaína. Em 2004, o ator Marcelo Antoni foi preso em flagrante comprando maconha em Porto Alegre. Vera Fischer procurou ajuda em 1997, depois de perder a guarda do filho, na época com 4 anos. A atriz passou 2 meses numa clínica para se livrar da dependência em remédios, álcool e cocaína. Por que os famosos encontram tanta dificuldade para se livrar das drogas? Esse psiquiatra, que já tratou várias celebridades brasileiras, diz que um dos motivos é a curta duração dos tratamentos. Por causa dos vários compromissos, os famosos não podem ficar muito tempo longe dos holofotes. Como é que uma pessoa que tem anos e anos e anos de dependência química em 3 semanas pode resolver uma patologia tão complexa como essa? Às vezes, simplesmente o tratamento é para cumprir ou uma ordem judicial ou simplesmente fazer uma desintoxicação. As drogas realmente provocam uma distorção completa dessas belas imagens que nós temos aí nas telas, né? Doutor Felipe, seja bem-vindo aqui ao Estilo e Saúde. Obrigada pela sua participação. Obrigado. E eu começo a nossa entrevista aqui com um dado curioso. A Secretaria Nacional de Políticas Antidrogas fez um estudo que aponta que 7,7% dos universitários brasileiros já experimentaram a droga. Ou seja, percebemos só por esse dado aí que essa substância está atingindo cada vez mais pessoas esclarecidas, celebridades, como nós vimos aí, e com um poder aquisitivo maior. A que se deve esse comportamento, doutor? O primeiro fato é a facilidade de acesso. Há uma facilidade de acesso maior do que havia alguns anos atrás. Há uma questão na cultura que tem a ver que também o acesso está mais permissivo, as famílias estão mais permissivas, a sociedade está mais permissiva. Falta de limites até. Tudo, junta-se tudo, né? Faça um bolão de coisas que estão facilitando. A gente tem observado um aumento no consumo. Agora, esse consumo, quando você fala experimentou, é uma coisa, né? Aumentou o número de pessoas que experimentaram. Em dependência química, a gente trabalha com experimentou no último ano, experimentou no último mês, experimentou no dia anterior. E aí a gente vai vendo a gravidade de fato os dependentes. O fato de só terem experimentado não quer dizer que vão se tornar dependentes. Sim. Isso tem que deixar claro. Às vezes experimentam por curiosidade, o universitário experimenta muito por curiosidade. E o problema é esse, que às vezes a curiosidade, o fato da repetição
pode aí vir a causar dependência, né? A curiosidade tem custos altíssimos, né? No caso das drogas. O melhor seria, se está curioso, não faça nada. Né? Com certeza. Não vá atrás. E o que o uso dessa droga provoca no organismo? A cocaína, ela tem ações em várias regiões do cérebro. Ela promove uma sensação de prazer muito intensa, semelhante os pacientes descrevem como semelhante a um orgasmo, né? Ou seja, um prazer muito intenso. E, além disso, uma série de efeitos colaterais. Ela é uma droga muito vasoconstritora. Então, a gente considera, por exemplo, a cocaína como a principal responsável por infarto agudo de miocárdio em jovens. Quando entra um jovem numa emergência, até 24, 25 anos, às vezes até 30, com um infarto agudo do miocárdio, você suspeita que esse paciente tenha usado cocaína e esteja intoxicado. Ou seja, o organismo, assim que é consumida a droga, ele sofre um ápice. É isso, de todos os sentidos, podemos descrever assim? Há uma vasoconstrição, para de chegar o sangue em vários lugares, o fluxo de sangue reduz. E no cérebro, a ação no centro de prazer é de liberação de uma substância que chama dopamina, mexe também em outras substâncias, mas faz com que a pessoa tenha uma sensação de prazer intensa. Agora, o que acontece com os sistemas orgânicos é que eles sofrem, porque o sangue não está chegando. Sofre uma pane. Sofre um tipo de pane mesmo. E o cérebro também. E é esse pane que ele sofre no cérebro que vai fazer com que o sistema vá sendo modificado. Com o tempo, esse sistema vai se modificando, vai ficando alterado. Sim. E quanto tempo esse sistema, para que esse sistema se altere e cause realmente a dependência? A cocaína, em geral, até 1 ano. No máximo 1 ano. Se há um uso regular, já é possível que tenha uma dependência estabelecida. Eu vou pedir até para que coloquem aí uma ilustração que nós temos, para que o Dr. Felipe explique para a gente a diferença de funcionamento do cérebro de uma pessoa que não tem vícios e de uma outra viciada em cocaína. Ok. O cérebro de uma pessoa que é viciada, aqui vocês têm um cérebro normal, Isso. uma fenda sináptica, tem uma liberação de dopamina, que é o principal receptor ligado ao prazer. Esse seria um funcionamento normal, né? Numa situação prazerosa qualquer, algumas áreas do cérebro liberam essa substância gera uma sensação de prazer. Isso é o básico. Mas isso num ambiente equilibrado, Equilibrado, né? equilibrado. Com a cocaína, muda esse sistema de funcionamento, ela bloqueia a recaptação dessa substância, aumenta a liberação e você acaba tendo muito mais dopamina na fenda. Que é a substância que dá o prazer, aquela sensação de prazer e tudo mais. É isso que causa aquela emoção, enfim. Isso. Eu vou pedir até para que coloquem agora. O paciente fica mais acelerado, fala mais, se sente mais disposto, né? Aí tá a ilustração. Aí é o bloqueio, né? E você acaba tendo mais dopamina na fenda sináptica. Você acaba liberando mais dopamina. Você libera e tem bloqueio, na verdade. Você libera a recaptação e tem mais dopamina na fenda, entendeu? Agora, doutor, entrando mais na pesquisa mesmo que você realiza aí sobre a estimulação magnética, de que maneira a estimulação magnética, então, atua no cérebro do dependente? A estimulação magnética ela é uma técnica que tem a capacidade de fazer com que você module o funcionamento de determinadas redes do cérebro. O cérebro tem redes de funcionamento. Uma delas é essa do prazer. A outra, por exemplo, é de associação. Outra que é de função executiva. Tem várias memórias. A parte motora. A parte motora. E você faz com que, dependendo da estimulação que você faça, você tem como modificar e fazer uma via ser mais privilegiada ou não. E a gente está fazendo isso. Nós estamos estimulando uma área e estamos conseguindo que a fissura dos pacientes reduza. E eles consigam... Porque o dependente de cocaína, ele tem fissura, ele tem impulsividade aumentada. Eu vou até pedir para soltarem uma outra ilustração que nós temos aí do caminho assim que a cocaína é absorvida pelo organismo, o que acontece, e eu quero até que o senhor me ajude a explicar o que está acontecendo aí, doutor. Aí você tem a cocaína sendo inalada e ela chegando rapidamente ao sistema nervoso central. Basicamente é isso. A cocaína inalada, ela chega mais devagar do que a cocaína fumada, tá? Ou seja, o crack chega mais rápido do que a cocaína inalada. E a cocaína inalada, como ela tem a vasoconstrição, ela tem um limite. Tem uma hora que a mucosa não consegue absorver mais. Ela para de absorver porque ela não está conseguindo mais se conectar. E a fumada não, a fumada ela vai mais longe. A fumada ela chega mais rápido ao sistema nervoso central do que a injetada. A injetada ela tem que passar por um outro circuito e a fumada ela já chega direto. É esse caminho aí que você
colocou... Ela já atinge direto o cérebro, dando aquela sensação de prazer. Direto. Doutor Felipe, uma vez a pessoa aí submetida ao tratamento da estimulação magnética, você disse aí que o cérebro, acontece uma reorganização aí, né, das redes do cérebro. Como é que se dá esse processo? A partir da estimulação, o que acontece no organismo? Então, a estimulação magnética, ela faz o seguinte, ela faz que um campo magnético muito potente, parecido com um aparelho de ressonância magnética, até maior em alguns casos. É uma bobina que gera esse campo, um pequeno aparelhinho assim, simplesinho, e você colocando esse aparelho numa posição específica do crânio, você faz com que naquela região uma pequena corrente elétrica seja criada. Não é choque? Não é choque. A pessoa não tem sensação de choque. Não é um eletrochoque, é outra coisa. Colocado esse aparelhinho gera, pelo campo magnético, secundariamente, que é uma lei física, chama lei de Faraday. Quando você tem um campo magnético que oscila esse campo magnético, ele gera corrente. Gerada essa corrente, ela vai fazer circuitos no cérebro, dependendo do local que você estiver utilizando, para estimular ou inibir áreas. E o que ela sente fisicamente? É um calor maior? Não. Como é que dá para descrever a sensação? Tem pessoas que não sentem nada, não tem sensação nenhuma, são problemas de condutância e tal. Tem pessoas que elas sentem como se fosse um toquezinho, assim, um toquezinho. Eles até brincam, falam, é o pica-pau funcionando, é um pica-pauzinho. Porque eles sentem o toquezinho, mas não é, em hipótese alguma, sensação de choque. É uma técnica muito segura, com pouquíssimo risco, né? Em alguns pacientes você nota uma cefaleia, elas têm dor de cabeça depois que fazem, por uma eventual contração dessa musculatura. Mas é um efeito colateral mínimo, né? Toma qualquer remédio para cefaleia, fica bom. E já passa? Passa. Há quanto tempo esse estudo é desenvolvido? Nós começamos esse estudo em 2010, começamos o ano passado. E quantas pessoas fazem parte aí dessa pesquisa? Nós temos um grupo total de 40 pacientes, é um grupo pequeno, por enquanto. Os trabalhos em simulação magnética, eles geralmente têm números pequenos. É uma técnica cara, é difícil a gente conseguir fazer um negócio muito grande. Atualmente, nós temos 20 pacientes que já foram tratados, né? Entre placebos e controle, porque é um estudo, né? É o primeiro estudo... É inédito, então, no mundo? Então, a técnica já foi utilizada uma vez na Itália, mas como técnica. Ou seja, pegou-se um grupo de pacientes e todos foram tratados para isso. Sim. Isso foi quando nós estávamos começando nossa pesquisa. Sempre para essa finalidade, né? Para essa finalidade. Bloqueio da dependência aí de cocaína. Bloqueio da dependência. Ela foi utilizada. Mas um estudo como o nosso, que é um estudo que está pegando e montou um grupo placebo, quer dizer, tem um grupo que vai lá, ele sabe, fazendo parte do projeto, que ele pode estar fazendo a estimulação, mas que essa estimulação não é de verdade. Nós vamos tirar o efeito placebo. Então, um estudo científico mesmo, esse é o primeiro que está sendo feito. Bom, entre esses 40 pacientes que fazem parte aí do estudo, há graus diferentes aí de dependência? Todos são dependentes graves. Todos escoreiam muito alto. Eles são homogêneos nesse sentido. O que é um dependente grave, para a gente colocar em linhas gerais? Usa há muitos anos, tem dificuldade seríssima, já fez vários tratamentos, tem comprometimentos sociais importantes. Quando você usa escalas para isso, né? Você vê que são pessoas que têm vários prejuízos, não são prejuízos leves. Prejuízos familiares, já perderam várias famílias, já perderam várias vezes o trabalho. Porque a droga faz isso, né? Se você pensar na droga, a droga em si, puxa, seria bacana você ter uma substância que você chegasse em casa, um dia estressante como a gente tem. E te relaxasse, né? Te proporcionasse momentos ótimo, de prazer, às não vezes num dia haveria de nada fúria. errado. Sim. Mas o problema é que a cocaína e a substância em geral, elas prometem uma coisa e não entregam. No final, o que acontece não é isso. As pessoas não... a droga, junto com aquele momentozinho de prazer, ela acaba trazendo disfunções executivas, a pessoa não consegue mais trabalhar direito, passa uma noite inteira cheirando, no caso da cocaína. No dia seguinte não consegue trabalhar e por aí vai. Sim. Né? Agora, doutor Felipe, esses 40 pacientes vão ser submetidos a quantas sessões? São sessões que são realizadas? O paciente faz 1 mês de tratamento, ele fica vindo diariamente, de segunda a sexta-feira. A aplicação dura só 14 minutos. É rápido? É rápido, é uma aplicação super rápida, ou seja, dá para ele fazer, é um tratamento ambulatorial.
Ou seja, dá para ele fazer e seguir trabalhando, fazendo as coisas dele. É como se fosse uma consulta ao dentista, a qualquer outra especialidade. Meia hora ele vem, eu faço uma pequena avaliação dele, coloco ele na máquina, faço a aplicação e ele está indo embora. Bom, doutor Felipe, quais os resultados obtidos até agora? Então, até agora, nós temos estudos só parciais, mas os estudos já indicam que a técnica ela é eficaz para reduzir a fissura, reduzir a impulsividade em pacientes que as funções executivas melhoram. Está sendo uma técnica bem sucedida até então, né? Até então, quer dizer, nós temos metade da amostra que pode virar isso daí. Mas o que nós temos até agora parece promissor. E como é que está sendo feita essa mensuração? É todo um trabalho estatístico e epidemiológico complicadíssimo. Nós temos várias escalas. O paciente é testado no começo, antes da aplicação, depois ele tem toda uma avaliação neuropsicológica ao final da aplicação. Aí ele segue mais 2 meses em ambulatório, fazendo um programa de prevenção de recaídas, com uma psicóloga específica para isso. Então tem todo um apoio psicológico junto ali, a vida dele deve ser mapeada também. Sim, isso eu faço com ele. Inclusive eu aproveito para perguntar qual o papel da família nessa situação que é bastante complicada. Como é que a família deve se portar? A família tem um papel muito importante. A família não pode ser permissiva, a família tem que ser clara e agir de maneira eficaz. Eu acho que uma maneira mais eficaz que um familiar pode fazer, se ele não sabe o que fazer exatamente, né, é buscar ajuda nos centros de atenção psicossociais. Que são oferecidos aí pelo governo. Estão aqui oferecidos pelo governo, pela prefeitura, há vários em funcionamento, São Paulo tem vários em funcionamento, o Brasil tem vários em funcionamento. Mas, doutor Felipe, o usuário de drogas, pelo menos assim, a visão que nós temos, assim, a sociedade nos passa também essa visão, que os usuários estão à margem da sociedade, estão abandonados. É isso realmente que acontece? Na rede pública, pelo menos? Eu acho que eles estiveram mais. Quando você pensa, por exemplo, há muitos leitos para internação de pacientes dependentes químicos? Não há. Há poucos. Precisam ser criados mais leitos. Está sendo feito um trabalho para se criar mais, para você poder fazer desintoxicações e poder trabalhar esse lado. Mas a rede ambulatorial e essa atenção psicossocial é uma atenção interessante porque é montado um esquema... É o primeiro passo, né? É o primeiro passo e é o dia todo. É possível o paciente passar o dia inteiro em tratamento e a família ser atendida e ser orientada. Quer dizer, o paciente vem, o centro, por definição, ele tem que dar alimentação para esse paciente, ou seja, ele dá uma estrutura. Não é que não há. No passado, há 10 anos atrás, 15 não havia, hoje há. Bom, doutor Felipe, infelizmente nós estamos chegando aí ao final do nosso programa. Eu deixo a pergunta agora. Quem apoia essa pesquisa? O senhor até então está fazendo essa pesquisa independentemente? Eu tenho apoio da CAPES, eu tenho uma bolsa e eu tenho um financiamento que é feito pela Universal Indústria Química e Farmacêutica. Nós tivemos um pequeno problema, esse projeto fazia parte de um grande projeto temático que teve um problema lá e eu tive que correr atrás de financiamento e conseguir financiamento privado para esse projeto que é público. Tem uma ideia aí de custo total dessa pesquisa até agora? Olha, essa pesquisa tem um custo significativo. Cada paciente custa, em média, 15 a 18 mil reais. Bastante. É bom, caro então... e é gratuito, né? É dado gratuitamente. Sim, né? Eu acredito, então, que todo o apoio recebido é bem-vindo, né, neste momento? Não há a menor dúvida. Eu peço para você deixar, então, uns telefones, enfim, como é que as pessoas, as organizações que estiverem interessadas aí em brigar por essa causa, né, ajudando dependentes químicos a evoluir, que entre em contato. Entrar em contato com a Sandra, que é a nossa secretária da estimulação cerebral, no 3069-8159. É 3069-8159. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. DDD 011, então. 011. Doutor Felipe, muito obrigada pela sua participação aqui. Sucesso na sua pesquisa, enfim, que vire um tratamento de sucesso e que muitas pessoas possam ser auxiliadas aí por essa técnica. Tá bom, muito obrigado. Obrigada. Chegamos ao final de mais uma edição do Estilo e Saúde. Você pode participar do programa com perguntas e sugestões. Basta mandar um e-mail para o estiloesaude@recordnewstv.com.br. E a entrevista de hoje está disponível no R7. Acesse www.r7.com. Muito obrigada pela companhia. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.